Melhorou. Nós podemos acompanhar pela internet a eleição presidencial dos Estados Unidos da América. 2 candidatos, Donald Trump pelo Partido Republicano e Kamala Harris pelo Partido Democrático. A corrida para a Casa Branca foi uma das disputas mais cerradas que houve até então nesta nação. E o mais interessante é que ninguém podia afirmar 100% a vitória de nenhum desses candidatos, desses 2 candidatos. Porém, a diferença das promessas feitas em campanha eleitoral seria o fator primordial que levaria um desses 2 candidatos a assumir a cadeira presidencial da maior potência mundial. E depois dos resultados apurados, eu fiquei muito feliz. E aliás, eu estou muito feliz, porque um cristão foi nomeado presidente da maior potência mundial. Nós temos que guardar este homem em oração, para que Deus o use poderosamente. Amém? Mas por que eu estou falando de uma campanha eleitoral em pleno dia de Santa Ceia? Porque eu quero fazer aqui um paralelo e afirmar que não somente os olhos dos cidadãos americanos estão postos sobre este homem, mas também os olhos de todas as nações do mundo inteiro estão postos sobre este homem e sobre as suas promessas. Os olhos das nações estão postos sobre o 47º presidente dos Estados Unidos, postos sobre as suas promessas. Porém, hoje aqui, diante dessa bela mesa posta, contendo os elementos da ceia, nossos olhos estão postos naquele cujo nome está acima de todo nome e cujas promessas celestiais estão acima de qualquer promessa terrena. O seu nome é Jesus, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. E Ele mesmo nos deixou 3 promessas poderosas. Ele foi nos preparar uma morada celestial. Ele voltará para nos buscar. E quando isto acontecer, nós receberemos um corpo glorificado como o corpo de Jesus e viveremos com Ele eternamente. Isso não é maravilhoso? São promessas poderosas. Essas promessas confortam o nosso coração. E Jesus mesmo nos dá a segurança do cumprimento de cada uma delas, através da sua palavra, que é a verdade, e através da pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Aleluia. Vamos orar. Amém? Senhor, eu te louvo e te agradeço por este dia, por este momento, ó Pai. Entrego nas tuas mãos este momento e peço, Espírito Santo, venha estar me usando. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração para transmitir para a tua igreja nesse dia de hoje. Venha, Senhor Deus, me usar como tu queres. Abra os corações, abre as mentes, que eles possam absorver, que eles possam, Senhor, estar sendo edificados pela tua palavra. E que durante a ministração da tua palavra, o Senhor possa agir como tu queres, possa curar, transformar, a tua verdade possa libertar. No nome de Jesus, ó Pai, nós cremos no poder da tua palavra. E eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. As nações esperam dos seus candidatos eleitos o cumprimento das suas promessas feitas em campanha eleitoral. Elas esperam que eles sejam honestos, justos e
íntegros para cumprirem as suas promessas, para resolver os seus problemas e atender às suas necessidades vigentes e às suas demandas urgentes. Nós, como cristãos, estamos com os nossos olhos postos em Deus, para o cumprimento de suas promessas. Quem aqui está esperando por uma promessa de Deus? Todos nós, não é mesmo? Nós esperamos o cumprimento das promessas do nosso Deus. Mas eu pergunto uma coisa: o que Deus espera de nós? E este é o tema da minha pregação desta noite. O que Deus espera de nós. Amém? Quando nós lemos e estudamos as Escrituras Sagradas, nós descobrimos que existe uma lista de princípios e ordenanças que Deus espera que nós possamos cumprir na nossa vida. Deus espera que nós possamos amá-lo acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Deus espera que nós sejamos filhos obedientes a Ele e à sua palavra, praticantes da sua palavra. Deus espera que nós sejamos homens e mulheres de oração. Deus espera que nós sejamos honestos, justos e íntegros em todo o nosso agir. Deus espera que nós tenhamos uma vida de santidade, que sejamos cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Deus espera que nós possamos desejar e amar fazer a sua vontade, entendendo que a sua vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita para cada um de nós. Amém? A lista é grande, mas eu quero me deter em dois aspectos daquilo que Deus espera de nós, sabendo que esses dois aspectos têm sido armas poderosas nas mãos do diabo para aniquilar multidões, que é identidade e propósito de vida. Jesus tinha convicção da sua identidade, de quem ele era e também do seu propósito de vida. E Deus espera que nós também tenhamos essa convicção da nossa identidade em Cristo Jesus e do nosso propósito de vida nele. A primeira dúvida que o diabo vai colocar na nossa mente vai ser sobre a nossa identidade. E ele fez isso com Jesus. Vamos ler Mateus 4, do versículo 1 a 4. Mateus 4, do versículo 1 a 4, que nos diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai ou que procede da boca de Deus. Amém? O interessante de se observar, é que o diabo atacou duas vezes a identidade de Jesus. Vamos ler agora o versículo 5 a 7, Mateus 4, do versículo 5 a 7, que nos diz: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem,
e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Palavra com palavra, aleluia. Espada com espada, aleluia. O diabo procurou destruir a identidade de Jesus por 2 vezes. Porque se o diabo conseguir destruir a nossa identidade em Jesus, não vai existir propósito de vida. Vocês entendem? Sem a nossa identidade em Jesus, não existirá propósito de vida em Jesus. Então o diabo vai tentar o máximo, e ele tem conseguido destruir a nossa identidade, ele tem conseguido destruir a identidade de muitos. Você tem que ter a convicção absoluta de quem você é em Jesus Cristo, porque só assim você poderá realizar o seu propósito de vida nele. Somente em Jesus você poderá viver o propósito de vida que Deus determinou para você antes do seu nascimento. É esse propósito que Deus quer realizar na nossa vida, que Ele já determinou antes mesmo de nascermos. Como o diabo não conseguiu aniquilar a identidade de Jesus, ele ataca agora o seu propósito de vida. Mateus 4, de 8 a 11. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. O diabo ofereceu a Jesus o governo do mundo. Ao primeiro homem, Adão, foi dada a autoridade sobre a terra no jardim do Éden. Mas ele abdicou dessa responsabilidade quando pecou. No deserto, quando Jesus foi tentado, Satanás ofereceu a ele o governo do mundo, mas Jesus recusou. Jesus recusou, e Jesus, através da sua obediência ao Pai, morrendo na cruz do Calvário pelos pecados da humanidade, Jesus não somente recuperou a autoridade sobre a terra, mas também recebeu o poder sobre todos os céus. Vamos ler Filipenses 2, do versículo 5 a 11. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! O inimigo não conseguiu destruir também o propósito de vida de Jesus. E Efésios, para reforçar, vamos ler Efésios capítulo 1, do versículo 21 a 23, olha aonde Deus colocou Jesus.
acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Olha aí a relevância da igreja. A igreja, ela tem mais poder na terra do que a maior potência mundial, porque o chefe supremo da igreja é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele venceu o pecado. Jesus Cristo, ele venceu o diabo. Jesus Cristo, ele venceu a morte. E ele está assentado à destra de Deus, e ele intercede por nós. Se a igreja reconhecer realmente o poder que ela exerce, a sua posição seria diferente na terra. Mas eu creio ainda que Deus vai nos usar poderosamente. Eu creio ainda que aqui neste lugar existe um povo sedento para ser usado poderosamente por Deus na terra. Amém? Aleluia. Aleluia. Adão, ele abdicou. Por causa do pecado, a autoridade que Deus lhe havia dado sobre a terra. No dicionário, abdicar é renunciar voluntariamente, abrir mão de, deixar, abandonar, desistir, renunciar a cargo ou dignidade. Ou seja, nós podemos voluntariamente renunciar à nossa dignidade. Mas o que é dignidade? Qualidade de quem ou daquilo que é digno, cargo honorífico, nobreza, autoridade moral. Digno é aquele que é honrado, merecedor, capaz e honesto. Assim sendo, nós podemos dizer que Adão, e de fato ele fez isso, ele renunciou voluntariamente à sua autoridade sobre a terra, e assim ele abriu mão, ele desistiu, ele renunciou sua autoridade moral. Ele renunciou e ele abriu mão de ser honrado, merecedor, capaz e honesto por causa do pecado. E nós estamos sofrendo as consequências até hoje. O resultado foi catastrófico, não é mesmo? E este é um alerta para nós todos, aqui nesta igreja e em outras igrejas, em todas as igrejas evangélicas, porque existe um número crescente de pessoas cristãs que por causa de prazeres momentâneos e pecaminosos deste mundo, estão abrindo mão, estão desistindo e renunciando voluntariamente àquilo que Deus já colocou nas mãos, nas suas mãos. Isto é um fato. É uma realidade. Estes últimos tempos que nós estamos vivendo são tempos decisivos. Por isso, não brinque com o pecado. Se eu posso dar um conselho, é este: ore mais, leia mais a tua Bíblia, pratique a palavra. Seja um cristão verdadeiro e sincero. Nós precisamos disso. Nós precisamos de um povo verdadeiro e sincero. Porque nós estamos fartos de hipocrisia. Porque nós estamos fartos de mentiras. Nós estamos fartos de enganos. Nós precisamos de cristãos verdadeiros, sinceros, que ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. E é o que Deus nos pede. Aleluia. A nossa identidade em Cristo Jesus e o nosso propósito de vida nele estão relacionados com o reino de Deus. Ou seja, tudo o que nós somos
temos ou fazemos está conectado diretamente com o reino de Deus. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Tudo que nós somos, temos e fazemos está relacionado, está conectado diretamente com o reino de Deus. Eu não posso simplesmente ser um cidadão do reino e viver a minha vida à margem, do meu jeito, e só vou à igreja no domingo e pronto. Fora disso, ninguém pode me identificar como um cristão. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, está conectado, é do reino, é do reino. Efésios 2:10 nos diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha como é profundo e precioso esse versículo. Eu vou ler novamente. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Este andar é viver, faz parte da nossa existência. Isso é profundo. Isso faz parte da nossa existência agora como nova criatura em Cristo Jesus. Interessante que ele fala aqui que nós somos feitura dele. E literalmente feitura significa obra-prima ou obra de arte. Quem aqui conhece o quadro da Mona Lisa? Quem conhece aqui a Mona Lisa? Aquele quadro famoso pintado por Leonardo da Vinci e que está no Museu do Louvre, em Paris. Este quadro, ele é uma obra de arte. Leonardo da Vinci, um célebre pintor, um gênio, ele pintou a Gioconda, que é a Mona Lisa. Então esse homem, já célebre quando ele fez esse quadro, ele inventou uma técnica. Porque ele, na medida que ele ia mudando, que ele ia se deslocando, ele levava esse quadro junto com ele. O quadro já estava pronto, ele levava esse quadro com ele. É um quadro pequeno, não é grande. Então, ele podia levar confortavelmente o quadro. Então, com essa técnica que ele criou, permitia ao pintor retocar o quadro, melhorar o quadro. E Leonardo da Vinci fez isso com a Mona Lisa durante 10 anos. 10 anos retocando, melhorando aquele quadro. E ele se tornou a maior obra de arte que o mundo já viu. Ele é um quadro que não tem preço. É preciosíssimo. Quando a gente vai no Louvre para ver esse quadro, a gente nem chega perto porque tem uma proteção de vidro. E tem multidões ali se aglomerando para ver o quadro. Eu já fui lá. E quando eles vão transportar, é raro, mas uma vez quando eles transportaram o quadro da Mona Lisa para expor num outro museu, a proteção que eles usam para o transporte é a melhor. É uma grande proteção para que o quadro não se perca. Até se ele cair no mar, ele não vai estragar. Existe toda uma proteção, tudo foi pensado. E este quadro é uma obra de arte. E nós somos uma obra de arte. Amém? E o salmista Davi, ele expressou muito bem isso. Lá no Salmo 139, no versículo 13 a 14, ele diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste.
As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Aleluia. Deus fez de nós uma obra-prima. Nós somos uma obra-prima, uma obra de arte, criados especialmente por Deus. Para quê? Com o propósito de realizar boas obras. Olha a importância. Essa obra de arte para realizar boas obras. Qualquer obra, não. As obras que Deus já preparou de antemão. Para que nós andássemos nela. Para que nós vivêssemos nela, com ela. Amém? E essas obras, Deus vai realizar em nós e através de nós, pelo poder do Espírito Santo. Não fique preocupado, como é que eu vou realizar, como é que eu vou saber. O Espírito Santo nos guiará. Por isso nós precisamos ter uma conexão muito grande com o Espírito Santo, uma intimidade profunda com Ele. Nós precisamos saber ouvir a voz do Espírito Santo. A nossa vida depende disso. O nosso propósito depende disso. Ouvir a voz do Espírito Santo. E Ele está aí, nos falando. E muitas vezes os nossos ouvidos estão fechados. Muitas vezes nós preferimos ouvir algo tão banal, tão corriqueiro do mundo, do dia a dia, e deixamos a voz mais preciosa de lado. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Porque Ele vai nos ensinar todas as coisas. É Ele quem nos ensina. É o Espírito Santo. Aleluia. Se essa igreja se deixar levar realmente pelo Espírito Santo, vocês vão ver o que Ele vai fazer. Vocês vão ver o que Ele vai fazer. Quando eu ministrei no acampamento das crianças, eu abordei 4 características ou 4 aspectos da nossa identidade em Jesus Cristo. E repeti com elas várias vezes. E até fiz pergunta depois, para poder encucar. Então a primeira, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Você não pode esquecer isso. A segunda, nós nos tornamos filhos de Deus. A terceira, como filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. A quarta, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então não esqueça a sua identidade, quem você é. Uma nova criatura, as coisas velhas já ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Você é o que agora? Um desdeixado, um rejeitado, um abandonado? Não, eu sou filho de Deus. Mesmo se você foi abandonado pelos seus pais, pela sua família, ou por não importa quem, você é um filho de Deus. E como filhos, nós somos herdeiros. Quantos aí estão lutando, brigando por herança material, se matando um ao outro? E nós temos uma herança gloriosa lá no céu. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Porque isso aqui é passageiro. Isso aqui vai acabar. Mas lá em cima não, vai ser por toda a eternidade. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você não é um derrotado. Você não é um fracassado. Você não é um coitadinho. Você é mais que vencedor por meio daquele que te amou. Você não pode esquecer isso. Nós temos que ter consciência
e convicção disso aqui, na nossa mente. Porque o diabo vai colocar dúvida, é aqui, na nossa mente. E se você estiver seguro da sua identidade em Cristo Jesus, você vai poder passar pelas tentações, você vai poder passar pelas aprovações, pelas injúrias, pelos fracassos, pela vergonha. Vai pensando naquilo que você já passou, pelo abandono, pela rejeição. Pelo desprezo. Meus amados, não existe coisa pior na vida de um ser humano do que o desprezo, a vergonha e a subestimação. Você ser subestimado. Não vale nada diante dos olhos das pessoas. Isso é terrível. Mas se você está seguro da sua identidade, você vai ficar firme. Porque você vai saber quem você é. Você é uma nova criatura. Você é filho de Deus. Você é herdeiro de Deus e cordeiro em Cristo Jesus. E você é mais que vencedor. Aleluia. Nós podemos ver o exemplo de José. José foi traído pelos seus irmãos. Quase morto. Vendido como escravo. Na casa de Potifar. Acusado pela sua esposa, levado em prisão. Mas José continuou firme na sua identidade com Deus. Quem ele é em Deus. Quando ele passou todas essas provações, Deus mesmo o levou para o propósito da sua vida. Vamos ler Salmo 105, do versículo 17 a 21. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentato dos povos o pôs em liberdade, constituiu-o senhor de sua casa, mordomo de tudo o que possuía. E quando José teve que deparar com seus irmãos, já agora governador do Egito, ele não se vingou. Ele permaneceu firme na sua identidade. A identidade de Jesus não se vinga, ela perdoa. Daniel foi para a Babilônia, trocaram o nome dele, mas ele não trocou de identidade. Ele permaneceu firme, ele não se contaminou. Jesus, ele treinou 12 homens durante 3 anos e meio, e no final, ele foi traído por Judas Iscariotes. Jesus estava pronto para perdoar Judas, se ele se arrependesse, mas não foi o caso. Pedro negou Jesus, e na terceira vez que ele negou Jesus, ele começou a espraguejar Jesus. Sabe o que é isso? Ele começou a maldizer, a jogar praga, ele começou a amaldiçoar Jesus. O caráter de Pedro precisava ser tratado. E o que Jesus fez? Jesus restaurou a identidade desse homem. Porque ele queria voltar a ser pescador de peixes, e Jesus o chamou para ser pescadores de homem. Ele restaurou a identidade de Pedro e disse: Pedro, pela terceira vez, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus o restaurou, Jesus o amou,
E Jesus colocou Pedro no seu propósito de vida. E nós podemos ver como Deus usou esse homem, que até a sua sombra curava. Ressuscitou mortos. Meu Deus, na sua primeira pregação, 3.000 pessoas se converteram. Na segunda, 5.000 pessoas se converteram. Que propósito maravilhoso. Quando Jesus estava diante de Pilatos, os soldados, depois que ele foi sentenciado, os soldados, e sabem por que ele foi sentenciado? Porque disseram que ele blasfemou, dizendo ser filho de Deus. Os soldados, o destacamento de soldados romanos, eles fizeram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça de Jesus. Eles despiram Jesus. Eles colocaram um manto de púrpura sobre os ombros de Jesus e um caniço na sua mão. E eles começaram a escarnecer de Jesus e dizer: salva, ó Rei dos Judeus. Eles pegaram aquele caniço e bateram na cabeça de Jesus várias vezes, porque ele estava blasfemando, dizendo ser filho de Deus. Mas Jesus não fez nada, porque identidade. Ele sabia que era filho de Deus. Identidade. Ele não reivindicou identidade. Pilatos mandou açoitar Jesus. E eu vou ler um texto que é muito triste. Ele mandou açoitar. Era um flagelo que os romanos tinham o hábito de fazer antes da crucificação. Porque a crucificação naquela época era algo normal para eles. Fazia parte da rotina deles. Então, mandou açoitar Jesus. O açoite era uma forma rigorosa de castigo. A vítima era amarrada a um poste, de modo a deixar as costas completamente expostas. Então, ela era açoitada 39 vezes com um chicote de couro, contendo peças de osso e chumbo bem afiadas nas suas pontas. Um soldado era responsável pelas chicotadas, sendo 13 no peito, 13 chicotadas aqui no peito de Jesus, e 26 aqui nas costas. E eles davam com vontade, e eram ritmadas. Quando a gente vê esses filmes bonitinhos de Jesus, as chicotadas literalmente arrancavam a carne. Não é só a pele, mas imagina agora arrancar a carne. O castigo não era apenas cruel, mas também era usado antes da crucificação para apressar a morte da pessoa condenada. Muitas dessas pessoas condenadas, elas morriam antes da última chicotada, antes das 39 chicotadas. Mas Jesus não morreu, porque ele sabia que o seu destino era a cruz. Ele sabia que era na cruz que ele ia pagar os nossos pecados. Jesus suportou as 39 correadas. Ele não reivindicou, porque Jesus sabia quem ele era. Estavam crucificando ele, porque disseram que ele blasfemou, dizendo ser filho de Deus. Mas Jesus permaneceu. Identidade: eu sou filho de Deus. Na cruz, quando ele já estava crucificado, as pessoas que passavam ali começaram a escarnecer de Jesus e a dizer: se tu és o filho de Deus, salve-te a ti mesmo e desça dessa cruz. Jesus não desceu. Identidade: ele sabia quem ele era, o Salvador do mundo. Por fim, quando Jesus
antes de entregar o seu espírito a Deus. E que ele disse: está tudo consumado. Ele sabia que ali, naquele momento, ele havia terminado aquele processo que Deus havia colocado, o objetivo para o qual ele veio. Mas existia um objetivo muito melhor, muito maior do que esse. Porque quando ele morreu, ele entrou no seu propósito de vida. E Deus o exaltou sobremaneira, acima de todo nome, que ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo dos céus, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Meus amados, nós temos que ficar firmes na nossa identidade, porque quem vai nos colocar no propósito é Deus. É Deus quem abre porta. É Deus que chama a existência, que traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. É Deus que trouxe à existência o filho de Abraão. Então, o nosso desafio é permanecer na nossa identidade. E Jesus é o nosso maior exemplo. Aleluia. Vamos ficar de pé e vamos estar orando. Aleluia. Senhor, nós te louvamos nesta manhã. Nós te agradecemos, ó Pai, a tua palavra que foi pregada, ministrada nesta manhã, no coração da tua igreja. Senhor, que aquilo que foi pregado e ministrado, o Senhor possa estar trabalhando através do teu Espírito, no coração de cada um. Que nós possamos entender como é importante nós zelarmos da nossa identidade, nós temos convicção da nossa identidade. Senhor, nós queremos fazer proezas contigo, nós queremos ver a tua mão agindo, nós queremos ver o cumprimento das tuas promessas nas nossas vidas, na terra, antes da volta de Cristo. Eu creio que o Senhor vai fazer, vai derramar um grande avivamento espiritual, para a salvação de almas. Ó Senhor, usa esta igreja, vai despertando o teu povo, vai colocando, Senhor Deus, seriedade no coração, que cada pessoa seja um cristão verdadeiro, um cristão sincero, que nós possamos, Senhor Deus, corresponder àquilo que o Senhor espera de nós, que nós possamos te obedecer, que nós possamos saber que a nossa vida está sendo regida debaixo de princípios e de ordenanças, de saber que Deus que está no controle, no nome de Jesus, ó Pai. Se há vidas aqui neste lugar que entraram desesperados, se há vidas aqui que entraram sem nenhuma esperança, o Senhor é aquele que conduz, o Senhor é aquele que direciona, o Senhor é aquele que fortalece. Eu peço, Senhor, está fortalecendo agora o teu povo, fortalecendo a tua igreja, fortalecendo aquele que está fraco na fé, Senhor, aquele que não consegue sair do pecado, aquele que não consegue sair do mundo. O Senhor é o Deus que muda e transforma a vida do teu povo, Senhor. Que esta palavra não seja pregada em vão, mas que esta palavra possa arder no coração do teu povo. É uma palavra simples, mas é uma palavra poderosa, é uma palavra que traz vida, é uma palavra que traz poder. Por isso eu te louvo e te agradeço pelo teu povo, pela tua igreja, Senhor Deus. Que a tua igreja seja poderosa na terra, Pai, assim como ela foi na igreja primitiva. No nome de Jesus, ó Pai. E eu te louvo e te agradeço pela vida de Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Jesus, pelo teu sacrifício, por tudo que você sofreu, Jesus, na cruz do Calvário, por todo o sofrimento, por todo o escárnio, por todo o abandono, por toda a rejeição, por toda a traição, por toda a negação, por toda a acusação, Jesus, por todo o açoite, por todo o flagelo, Jesus. Obrigada, Jesus, que nem conseguiu levar a sua cruz no Gólgota, precisou de ajuda de alguém, porque as suas costas estavam sangrando,
estava na carne pura, quase que no osso. Mas o Senhor ficou firme, Jesus, por nós, para nos resgatar do pecado e fazer de nós uma nova criatura, fazer de nós homens e mulheres melhores, fazer de nós homens e mulheres com um propósito celestial, um propósito de dignidade, Senhor. É dignidade, Pai. Por isso eu te louvo e te agradeço, Jesus. Aleluia. Receba toda a honra, receba toda a glória, receba todo o louvor e toda a adoração do teu povo nessa manhã. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia.